Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa série de pregações sobre o tema Cri, por isso falei, baseado em 2 Coríntios 4, verso 13. O objetivo das nossas mensagens é fortalecer, desenvolver e liberar a nossa fé. A fé é o firme fundamento do que nós esperamos. A fé é a linguagem de Deus. O nosso relacionamento está fundamentado na fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nunca se esqueça. Hebreus 11, 6. Hoje nós vamos nos basear numa passagem bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 38. E eu gostaria que você procurasse estar acompanhando na sua palavra, estudando atentamente a cada versículo das passagens que nós temos mencionado aqui. Eu quero lembrar você que o Salmo 119, verso 105, nos diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, se nós queremos viver debaixo da luz, alumiados e não tropeçar, nós precisamos da palavra de Deus. Eu gosto sempre de lembrar os irmãos que, em relação à Bíblia, nós precisamos ler, observar, entender e aplicar. Ok, meus queridos? Então, muito bem. Na passagem que foi mencionada aqui em Lucas 1, verso 5 a 38, nós encontramos duas grandes atitudes importantes. Uma atitude da maneira como não devemos nos comportar e agir em relação à liberação da fé. E a outra, pelo contrário, como devemos fazer, como devemos agir para que a fé seja liberada. O texto nos revela a história de Zacarias, um sacerdote irrepreensível, o texto diz, junto com a sua esposa Isabel. Eles eram pessoas de Deus, homens de Deus, andavam na vontade de Deus. E ele foi sorteado, de acordo com a tradição dos seus dias, para assistir ao Senhor no lugar santíssimo. E durante esse serviço, ele foi visitado pelo anjo Gabriel, o anjo mensageiro da parte do Senhor, que lhe trouxe uma palavra, lhe trouxe uma revelação, uma promessa, que ele seria pai. E é bom lembrar que ele e a sua esposa Isabel já eram avançados de dia, nos seus dias, eram pessoas idosas e não tinham como condições de ter filhos. Mas lembrando que para Deus tudo é possível. Se creres, verás a glória de Deus. Zacarias, no hebraico, significa o Deus que se lembrou. Isabel significa o Deus que prometeu. O Deus que se lembrou prometeu a Zacarias que lhe daria um filho, e esse filho se chamaria João, que no hebraico significa Deus gracioso, a graça de Deus. Que interessante, queridos. Deus jurou, se lembrou e trouxe-nos a graça. João, na verdade, ele era um mensageiro. Mais tarde ficou conhecido como o Batista, porque a sua missão era preparar o coração dos homens para a vinda do Messias. Mas o que é mais importante nessa passagem é que quando o anjo do Senhor, Gabriel, trouxe a mensagem, a palavra, a promessa para o sacerdote Zacarias, lembrando que, embora ele fosse irrepreensível, ele teve uma atitude negativa. E aqui, em primeiro lugar, cabe um ponto importante. Como não devemos agir diante da palavra de Deus?
O que dificulta a liberação da nossa fé? O verso 18 diz que Zacarias, ele duvidou da promessa. De alguma maneira ele achou impossível que se cumprisse o que Deus havia falado. Ora, queridos, existe alguma coisa impossível e tão difícil para o nosso Deus, o Deus criador, sustentador de todas as coisas? Para Deus não existe nada impossível. Para Deus não existe milagres. Milagres é para nós, mas para Deus não. E Zacarias, então, ele recebeu uma consequência grave, muito grave, pela sua incredulidade. Ele ficou mudo. Cabe aí uma reflexão. Por que Deus fez com que Zacarias ficasse mudo? Eu penso que uma das questões que levou Zacarias a ficar mudo é para que ele aprendesse a dar valor à palavra. Ninguém melhor para valorizar as palavras do que o mudo. E a segunda questão que eu vejo é que a palavra que sai da nossa boca, ela pode sim, conforme nós temos visto na Bíblia, dificultar o agir de Deus. Pode até, inclusive, impedir de Deus operar nas nossas vidas, de nós liberarmos a fé. Há um texto bíblico em Provérbios, capítulo 10, verso 19, que eu quero mencionar aqui, que diz assim: na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Eu quero deixar aqui uma dica para você, meu querido, que você procurasse na sua Bíblia estudar sobre a língua. O quanto a Bíblia tem para nos ensinar sobre a importância das palavras. Segundo ponto importante da nossa mensagem é o segundo personagem que nós temos no texto. Gabriel, ele tem uma missão muito grande nesse momento, que ele vem primeiro na casa de Zacarias, e depois ele vai até numa cidade chamada Nazaré, e ali visita uma moça, uma jovem virgem chamada Maria. O texto está a partir do versículo 25, versículo 25 do capítulo 1 ao 38. E ali ocorre que o anjo lhe aparece, o anjo lhe sauda e o anjo lhe faz uma promessa, lhe traz uma palavra. Novamente, o anjo trazendo a palavra. Eu quero enfatizar isso, a palavra. E a promessa era que ela seria mãe do Salvador. Mas tem um detalhe aí muito importante, que ela geraria o Salvador virgem, concebida pelo Espírito Santo. E o que me chama muita atenção, e deve nos chamar a atenção, foi a atitude de Maria. A resposta de Maria foi: faça-se então conforme a tua palavra. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, e faça-se conforme a palavra do Senhor. Primeira coisa importante que nós devemos tomar como exemplo, o exemplo de Maria, que ela se coloca como serva. E nós somos servos de Deus. Somos filhos, mas estamos aqui também para servir. E o servo, ele obedece. Vamos lembrar que Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono, ele é o nosso proprietário. Kyrios. Ele é o Kyrios, né, do grego. E nós somos seus servos. E o servo, ele obedece à palavra. E Maria fez da seguinte maneira: eis aqui a serva do Senhor, e se faça conforme a palavra que o Senhor tem liberado. E ela foi, então, até hoje, reconhecida como uma grande serva do Senhor, bem-aventurada entre todas as mulheres, porque ela fez conforme a palavra.
E é isso que nós temos que tomar como exemplo. Fazer conforme a palavra. E quando nós fazemos conforme a palavra, nós liberamos a fé. E é isso que eu gostaria de deixar hoje, esse contraste. Um sacerdote, um homem do altar, um homem de Deus, um homem acostumado com os rituais da palavra de Deus, irrepreensível, como diz o texto, mas que não foi bem sucedido a princípio na sua fé, porque ele não fez conforme a palavra, ele não acreditou, ele não fez conforme a palavra havia sido liberada para ele. Zacarias, ele foi um mau exemplo nessa questão. Em contrapartida, nós temos Maria, uma moça, uma jovem, uma virgem, que recebeu uma palavra muito grande, muito forte. Até hoje não se tem notícia, é impossível, a não ser pelo poder de Deus, de uma virgem conceder, né? Mas ela foi concebida pelo Espírito Santo e ela aceitou a palavra, fez conforme a palavra e foi bem sucedido. Então, a conclusão que eu gostaria que você colocasse no seu coração é que para liberar fé, nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. Deus tem uma palavra forte para ser liberada para você nesses dias. O Senhor, Ele já nos abençoou, Ele já fez por nós. E eu gostaria nesse instante que você, junto comigo, liberasse a palavra de Deus. Você dissesse comigo: em nome de Jesus, eu libero a palavra de vida sobre a minha vida, sobre os meus familiares. Eu creio na vida abundante, eu creio na vida vitoriosa, eu creio na cura, eu creio na libertação, porque Jesus já operou na minha vida. Amém, meus amados? Receba então esta palavra, seja bem sucedido em tudo que você fizer, porque esse é o desejo de Deus. Mas lembre-se, precisamos andar conforme a palavra liberada pelo Senhor. Amém, meus amados? Eu te espero no próximo vídeo, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto que é tão importante, e eu tenho certeza que você já está liberando fé. Eu acredito que o Senhor já está trabalhando na sua vida, porque Deus age assim, de maneira simples, não é nada complicado, é nós que complicamos. A fé é algo tão simples que nós acabamos não acreditando. Mas creia, meu irmão, o Senhor é contigo, a vitória já foi decretada sobre a tua vida. Amém, queridos? Então, ore por mim, ore pela minha esposa, a pastora Roseli, ore pelo nosso ministério, continue nos acompanhando, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Eu declaro sobre você o melhor do Senhor. Nós somos muito mais do que vencedores. E nunca se esqueça, a tua vitória é a minha vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.